Fala pessoal, hoje time Azul RS Serviços recebendo mais uma pessoa assim, gente boa demais. Geraldo Rufino, é um prazer, não só eu Assim. aqui, mas todo o time RS Serviços, time Azul que te abraça hoje. Prazer estar Muito nessa obrigado, casa. viu? Muito Aliás, a obrigado. minha casa, né? Porque a energia desse lugar, quando eu chego, pra mim eu já tô em casa. Então fique à vontade que você visita. O Geraldo é exatamente assim. É uma pessoa muito humilde, muito competente e muito talentosa. Entrando já na sua carreira, claro que hoje todas as pessoas conhecem muito Geraldo Rufino, mas dá um breve resumo para nós, principalmente aqui o time Azul RS, para conhecermos um pouquinho mais os detalhes dessa carreira tão vitoriosa. Gente, olha que interessante. Você quer conhecer um pouquinho mais Geraldo Rufino? Dá um pulinho na RS. A hora que você entra aqui, tem uma energia, uma positividade, uma espiritualidade, uma felicidade. Isso sou eu. Por isso que eu digo pro Renato, cara, eu já tô em casa. Ele pode até ser visita, eu não. Porque eu chego aqui, essa energia, essa conexão, é o simples. Quando ele falou, ele é muito generoso, né? Porque quando ele falou de humildade, eu sou humilde. Eu não acredito nisso. Porque assim, a humildade é um estado de espírito como a felicidade, que você precisa exercitar o tempo todo. Para você não descuidar e ser arrogante, ser prepotente, ser intolerante. Então aqui você encontra realmente a energia da gratidão, porque as pessoas sorriem, te dão um bom dia, e a humildade, porque o comportamento continua em cada lugar que você anda, em cada mesa que você para, tem um sorriso e tem uma gentileza. Essa conexão sou eu. Só pegando o que você comentou, gratidão. Gratidão. Gratidão é algo que você não pode esquecer ou perdê-la. Eu falo muito isso, né? Você tem que ser grato pela vida, pelas pessoas que te ajudaram e ter muita humildade, porque a humildade te leva cada vez mais longe. E tomar muito cuidado com o ego, né, Geraldo? Nós conhecemos tantos e tantos executivos É. que subiram, chegaram ao auge, só que daí eles acharam Chegou que lá. cheguei Chegou lá, lá onde? é, Então aí você, o cara se achar. Você falou de essa coisa de ego, né? A vaidade. O cuidado precisa ser tão grande com a vaidade, porque assim, a pessoa, mas eu não sou vaidoso. Cara, mesma coisa você falar que você é humilde. Então, não, você não é. Você tá com gestos humildes. Porque do nada você deixa de dar bom dia e já faltou humildade. Então, humildade, você precisa praticar o tempo todo. Agora, a vaidade nasceu com você. Eu sou vaidoso, você é vaidoso. O que é a vaidade? Você tem uma bicicleta pequenininha e anda de bicicleta. Olha que interessante. Tinha duas rodinhas para te proteger. Você é criança, você não sabe andar. Por isso que a bicicleta pequenininha vem com duas rodinhas. Você dá meia volta, acha que já sabe e manda tirar as rodinhas. Começou a vaidade. Você acha que não é o suficiente, quer acelerar e manda tirar o pé, tira a mão e na curva você tira os dentes. A criança já vem assim. Chega toda arrebentada porque caiu da bicicleta. Por quê? Porque tirou as rodinhas. Então, gente, não tem problema. A vaidade, dá pra corrigir, tá? Ninguém desaprende a andar de bicicleta, você monta e vai de novo. Então, eu acho que a vaidade é uma coisa que vem com a gente, mas ela pode ser dominada com a simplicidade e com a humildade. Se a sua gratidão, sua humildade for forte, a vaidade não tem espaço. Se a sua determinação e a sua fé for determinante de verdade, então o medo não tem muito espaço. Então aí você anda com medo, porque ele está em você, você anda com a vaidade, mas no cantinho, né? Mas você põe na frente a gratidão, que você falou que é essencial, né? E a humildade. Isso faz com que você acesse uma válvula chamada felicidade. É o que eu encontrei aqui na RS. Cara, quando você chega aqui, tem um clima de felicidade. Eu chego naquela recepção, você é o único cara. Gente, olha que interessante. Você podia copiar a RS. Ela tem um CEO na telefonia. Olha isso, contratou uma CEO e põe na telefonia. Ela tem uma CEO na recepção. Ela tem um CEO de segurança no guarda-sol lá fora. Cara, CEO, o cara que assume a empresa, que toca como dele, que te dá um sorriso e te recebe como se tivesse fazer um contrato com você. E aí você entra e não quer sair. Renato comentou agora há pouco, da última vez que eu estive aqui, eu fiquei aqui 5 horas. Eu só vim tomar um café. Então, e hoje o tempo tá passando igual. Olha que interessante, nós podemos bater um papo. Isso sou eu, Geraldo Rufino. Eu admiro os lugares que tem esse tipo de coisa. A energia, a determinação, o propósito e, acima de tudo, gente que gosta e cuida de gente.
Gente que sabe lidar com gente. E é tão simples. E aqui, quando eu chego, eu encontro essa atitude de simplicidade, generosidade e grandeza humana. Aqui a gente encontra o novo normal, que é seres humanos. Seres humanos melhores. Eu acho que isso é possível. E você tem responsabilidade nisso, né? Porque é o seguinte, cara, você é líder, você é CEO, você é presidente. Então, para quem que você dá o primeiro bom dia? Lembra? O primeiro bom dia aqui você recebe na portaria, você não responde? É lá que o cara abriu o portão para começar o seu dia. Então eu acho que a gratidão começa aí. Você levantou de manhã, agradece. Ganhou o dia, um diamante, 24 horas para lapidar. Então, cara, agora vai. Ah, você tem para onde ir? Você tem um trabalho? Então vai com força. Porque você é um privilegiado, porque tem 2 bilhões de pessoas no planeta que não tem para onde ir de manhã. E nós temos para onde ir no melhor clima do planeta. Então, eu aprendi isso me fortalece. Quando eu chego aqui, nesta casa, que para mim já é minha casa, eu me sinto realmente conectado, como se eu te trouxesse para cá a família, tá? E não é só a sua família. Você tem essa energia, Renato, mas aqui não é só a extensão da sua família, é a extensão da família de quem chega, tá? Porque esse acolhimento é que faz você ter sensação de segurança e se sentir em casa. Quem faz isso é cara que veio com aquele instinto natural humano, que é servir, atender, proteger e fazer pelo outro, fazer pelo próximo. Isso é empreender. Eu falo muito que você, primeiro, você tem que se preocupar em ajudar e depois ser ajudado. O depois. Depois você vai ser ajudado. Põe a máscara primeiro e você? E as pessoas, muitas vezes, sabe aquela troca? Ô, Geraldo, tudo bem? Ó, você me ajuda que depois eu te ajudo. Não! Geraldo, eu vou te ajudar e depois você vai me ajudar. Né? Essa troca é positiva. E só da empresa, eu tinha um sonho. Em 2006, eu queria criar uma empresa de atendimento, uma empresa de segurança, de facilities, de 2006, tecnologia. 19 anos atrás. Exatamente. E eu tinha 120 mil reais, venho de uma família bem estruturada financeiramente, mas nunca quis ficar embaixo do guarda-chuva do meu pai. Eu quis carreira solo. Né? E foi isso. Eu acho, não importa o cargo que você tem, não importa o vinho que você bebe, não importa o carro que você tem, educação e respeito são iguais para todos. Eu estou como CEO da empresa, mas eu sou tão importante como segurança que você mencionou, a moça da recepção, a senhora da limpeza, o nosso porteiro. Então, eu vejo assim que o sucesso aqui da empresa, ele é coletivo e muito abençoado por Deus. Porque eu me coloco verdadeiramente como membro do time. E quando nós convidamos você para esse bate-papo aqui, foi muito engraçado, viu, Geraldo? Porque nós temos aqui, né, todo um estudo dos influenciadores hoje, e você foi 100%. Ah, que legal. E é muito legal quando você faz um estudo, a teoria vem para a prática, e aí você fala, nossa, é de verdade. Realmente é ele. O jeito que você chega, o Geraldo, ele, quando vocês convidá-lo por um bate-papo com um café, coloquem sempre 1 hora a mais, porque o Geraldo, ele chega, ele vai abraçar a recepcionista, a moça da limpeza, ele veio pra cá pra RS, ele entrou lá na cozinha, ele foi falar com todo mundo. Esse é o Geraldo. E isso é muito da RS. Nós somos uma empresa simples, que gostamos e trabalhamos para pessoas. E isso não vai mudar. A empresa, graças a Deus, está crescendo muito. Hoje são mais de 10 mil colaboradores trabalhando conosco. Milhares e milhares de famílias ajudadas. Mas para o time Azul RS, eu falo respeito e educação, iguais para todos. E, com muita humildade, chegaremos sempre mais longe. Carinho de mãe e disciplina militar. Exatamente. Que a disciplina é necessária, porque para vocês prestarem o serviço de excelência que vocês prestam, precisa de disciplina. Mas como é que você motiva a pessoa que está no time a fazer isso? Com carinho. Então, primeiro vem o carinho, a disciplina vem por consequência, porque você não precisa lembrar a pessoa que você não é colega de escola, ela já sabe. Mas você sabe que essa parte de disciplina é muito importante hoje no mundo corporativo, porque muitas vezes as pessoas ligam a disciplina a um clima fechado, aquele clima pesado. Não precisa. E aí não precisa. Olha só, nós trabalhamos com segurança armada e nós temos um clima
absurdamente leve. De gentileza. Porque a segurança fica da porta para fora, não da porta para dentro. E você pode estar trabalhando de um clima leve. Problemas, eles existem como existirão. Assim como soluções. Eu falo que sempre de um problema você tem uma solução. De uma solução você tem uma oportunidade para fazer melhor e crescer, mas tudo com muita humildade. E aqui na empresa, há 19 anos, nós trabalhamos muito isso, essa cultura do atendimento. Olha que interessante. Você falou de segurança, que é uma das habilidades de vocês, mas a segurança interna, ela é melhor se for leve. Se o relacionamento for troca de gentilezas. É por isso que aqui dentro é tão seguro quanto o que vocês fazem lá fora. Por conta dessa conexão. E tem uma coisa que você comentou que eu acho extraordinário, que eu queria comentar com vocês que estão aí. O Renato comentou agora há pouco de onde ele veio. Ele falou, nasci de uma família estruturada, não tinha problema de recursos, eu só não quis ser dependente do meu pai, não quis ficar debaixo do guarda-sol, eu quis fazer carreira solo. Preste atenção nisso. Eu nasci numa casa de pau a pique em Minas, vim para São Paulo num barraco de chão batido, e minha mãe disse que aquilo eu podia mudar, só depende de quanto tempo eu estava disposto a trabalhar. Não tem pobreza que resista 16 horas dedicada a um propósito. Eu aprendi isso muito cedo. E o tempo passou. O Renato é branco de olhos claros, e não sei se vocês perceberam, eu sou mais bronzeado e tal, né? Gente, é muito importante, inclusive nesse cenário que nós temos hoje, lembrar disso. A hora que eu cheguei aqui, metade do time tá tão bronzeado quanto eu. Diversidade. São as pessoas, não é a cor de pele, não é o gênero. Pessoas que gostam, acolhem pessoas e acreditam nas pessoas. E a hora que interessante, ele saiu de um lugar e eu saí de outro. Nós somos aqui nesse momento a prova que não é de onde você veio. E nem onde você se colocou, porque ninguém chega lá, tá? É para onde é que você quer ir. Faça escolhas. Então, você vê, nós aqui sentado lado a lado, eu no barraco de chão batido, ele nasceu numa outra situação. Mas os valores dele são iguaizinhos aos meus. O que significa que quando você tem valores fortes de base, você cresce de dentro para fora. E aí você consegue deixar uma trajetória. Então, ele está criando a trajetória dele em vez de ficar no guarda-sol da família, do pai. Alguém poderia ficar. Então, eu poderia, pura e simplesmente, não ter dado nada. E eu resolvi que eu também poderia fazer, porque minha mãe disse que eu podia. Então, olha para vocês terem uma ideia, como não faz diferença. Olha, de onde saiu o Renato? De onde saiu o Geraldo Rufino? Então, de lados opostos, mas com os mesmos valores. Aí a gente consegue chegar aqui e bater um papo reto de empreendedor para empreendedor. E eu falo que nossas histórias, elas acabam, né, ali num cruzamento, porque sempre nós tivemos fé em Deus, vontade de vencer, resiliência e procuramos ajudar pessoas. Você veio de uma origem humilde. Eu vim de uma família melhor estruturada. Só que nossos valores são idênticos. E principalmente a nossa humildade. Nós sabemos, hoje você é um grande nome, hoje você é um palestrante, hoje você está em várias campanhas publicitárias, mas você não perdeu o quê? Só mudei de endereço. É isso que eu falo, mas você não perdeu o seu sorriso, você não perdeu o jeito que você é, que encanta a todos, e é isso que nós passamos aqui na empresa. E você comentou sobre diversidade, a diversidade e a inclusão são obrigatórias. São obrigatórias. Uma vez, Geraldo, me perguntaram, Renato, você trabalha com homem ou mulher, mais novo, mais velho? Eu falei, eu trabalho com competência. Quem é competente está conosco. Tá? Então não tem isso. Então eu acho que assim, tem que ter um equilíbrio, tem que ter um respeito. E não é que nós levantamos bandeiras, nós praticamos. Por exemplo, aqui na empresa eu tenho muito orgulho de ter tantas mulheres trabalhando conosco. Eu acho isso sensacional, dá para perceber. E assim, nos cargos de liderança, 50% são mulheres. A nossa linha de frente operacional, com tantos talentos, tanto homens como mulheres. Então, eu falo assim, você quer vencer na vida? Tenha vontade de trabalhar. Vai e faça, atitude. Atitude de fazer. Gente, o Renato está falando de mulheres. Olha que interessante. Ele valoriza tanta mulher, eu acho isso extraordinário, tá?
Quando todo mundo reconhecer que mulher é criadora, nós somos criatura, elas não têm 6 sentidos, elas têm 200 sentidos. Elas não vão andar do seu lado, porque elas estão quilômetros na frente. Para vocês que estão me assistindo, pensa aí. Conhece um homem que não é comandado por uma mulher? Você depende dela para nascer. Eu estou comentando isso porque o Renato gosta tanto de mulher que ele é chefiado por um. Ele é presidente da empresa, mas na casa dele ele manda Por em duas, tudo. por duas. Ele manda em tudo. E a mulher e a filha mandam nele. É. Gente, são valores. Isso é base, isso é família. Tudo começa na base. Você quer fazer uma boa venda, um bom serviço, quer fazer uma boa entrega? Copie o que acontece aqui. Aqui é só extensão da família. Tudo começa na base, a base chama-se família. E o pilar e o alicerce da família é uma mulher. Quando você entende isso, você consegue fazer o que a mulher faz, que o Renato e todo o time aqui faz. Por que tem tantas mulheres? Porque eles têm a habilidade de atender, de servir, de se doar, de querer fazer pelo próximo. Gente, essa coisa devia ser da nossa natureza, esse tipo de entrega. É o serviço. Então, você não veio para servir? Então, você não serve. Se você não veio para servir, você não serve. Então, aqui vocês têm uma coisa que me cativa de verdade. Todo mundo pode fazer. Então, mas muita gente faz o marketing, mas não faz na prática. Você falou assim, Geraldo, aqui nós praticamos. Então, gente, todos nós podemos praticar. Por isso que eu falo para você, eu acho super legal esse contraste aqui, tá? De onde eu vim e de onde ele veio é muito relativo. É para onde é que nós vamos. Quais são os nossos valores? Quais são os seus valores? Cara, quanto tempo você acha que você ainda tem? Então, tá fazendo o que aqui? Vai pra onde? Então, cara, quanto tempo você acha que tem? Renato, quantos anos você tem? Tô com 45. Então, não tem. Ele acha que ele tem 45, não tem, já teve. Já passou. É. Você achou que você tinha mais de idade ou menos? Também já passou. Neste momento, nesse nosso bate-papo reto, cada um de nós tem alguns segundos. Cara, então, o que você vai fazer com eles, hein? Porque você não pode garantir que você tem uma hora. Você tem alguns segundos. Você não fala com a mãe, não cumprimenta o irmão, não se relaciona com as pessoas, não tem um time que te acolhe, que você tem sensação de segurança de estar em família. Por que eu venho aqui e não vou embora? É a sensação de segurança. Você está em família, todo mundo que olha pra você dá um sorriso e te quer o bem, e aí você tem liberdade de brincar, ninguém perde a disciplina por receber carinho. Modelo que você pode deixar para essa geração que está chegando, em vez de criticar a geração Y, geração Z, vamos ser nós uma geração que deixa um legado de bom exemplo. E você falando de tempo, eu sempre falo que assim, o que vale no tempo é a intensidade. É a intensidade que você coloca em cada momento. Seja com a família, seja no trabalho, seja com os amigos. É a intensidade. E nós temos que viver o presente, aprendermos muito com o passado e, principalmente, temos que projetar o futuro com segurança. E você comentou, eu acho que nunca é tarde para você mudar. Ou então, nunca é tarde para você melhorar o caminho ali. Às vezes você está no caminho certo. Só que ali você tem que, né, ter ali um pouquinho mais de habilidade, um pouco mais de agilidade para chegar onde você deseja. Sensibilidade e mentalidade positiva. É. Gente, pensa positivo. Mentalidade positiva. Não é de onde você veio, para onde você vai. Então, só que sozinho não dá. Por que aqui tem um time? Você percebe que é de ponta a ponta, da portaria, sobe o senhor, tudo igual. O Renato passa, se não souber quem é o Renato, não sabe quem é ele. Porque a simplicidade, ele também é um prestador de serviço da RS. A RS não é RS porque é Renato. Cara, é um time, é a extensão da família. Então, quando você tem essa sensação de segurança, não tem como não evoluir. É isso que você entrega onde vocês vão. Porque onde você vai, você leva você, não dá para maquiar energia. Você não consegue ser duas pessoas. Onde você vai, você leva você. Esse treinamento começa dentro de casa, que é quando você tem esse valor todo pela filha, pelo filho, pela família. Quando você vem para cá e traz extensão da família. Quando você cria um ambiente de diversidade, que todo mundo está falando, só que aqui você vê na prática. E quando você valoriza as pessoas e conseguiu perceber, sensibilidade de perceber a força da mulher e deixou a mulherada tomar conta. Então, cara, isso tem generosidade, tem sensibilidade. Então, tem progresso, tem felicidade. A felicidade gera produtividade. As pessoas trabalham aqui felizes, então não cansa. Eu venho aqui, fico, não vou embora porque não cansa. Mas você sabe que a felicidade, claro, você tem um clima bom, um ambiente, né, gostoso para você trabalhar, como nós temos aqui hoje na estrutura da empresa. Mas o mais importante é cada profissional entender e sentir que ele é respeitado. Pertencimento. Exatamente. Então, é muito, para nós hoje, é um orgulho muito grande. E todo esse legado
ele está aí cada vez mais forte. E o que eu falo, ó, você quer vir trabalhar no time Azul RS? Venha, mas venha com vontade de atender bem todas as pessoas. Eu cheguei, você falou time RS. A hora que cheguei lá na recepção, eu tava assim, de cinza e tal. Ah, você tá pronto, veio uniformizado, né? Eu já faço parte da família. Já vi, eu nasci, vim pronto. Não, Isso. É o que você passa, é o que você passa. Muitas vezes eu converso com profissionais que estão aí começando a sua carreira, e aí a pessoa me pergunta, Renato, pô, tem um plano para estar crescendo. Falei, primeiro você tem que ter vontade de trabalhar. Segundo, você tem que controlar sua ansiedade, porque tudo tem um tempo, e é o tempo certo. E terceiro, você tem que atender bem as pessoas. Gentileza gera gentileza. Gera gentileza. E isso nós passamos, nós como líderes, nós passamos para os nossos times. Por exemplo, teu time. Todas as pessoas seguem essa energia positiva que você tem, essa sua maneira leve de estar conversando com todos. É o que nós passamos aqui também na empresa. Nós entendemos nossas responsabilidades, mas nós sabemos que sem os times, nós podemos até, assim, ter uma velocidade maior para estar chegando naquele ponto. Porém, nós não vamos continuar naquele ponto, porque nós precisamos de pessoas. Pessoas precisam de pessoas, né? E isso eu sempre levo aqui na empresa. Aqui na empresa nós trabalhamos com pessoas, com processos, com tecnologia para melhores resultados. Mas tudo isso, né, o elo aí que nós falamos que o nosso elo conecta histórias. Como hoje nossas histórias aqui e o que você comentou, né? Nossas realidades são diferentes, só que nossos valores são iguais. O que torna possível para os dois. E exatamente. Não tem maior e menor. Eu falo pra gente, não tem ninguém maior ou ninguém menor. Para onde é que você está olhando, do seu ponto de vista? Tá? Não é o tamanho do seu patrimônio, é o seu tamanho. Todos nós temos a mesma estatura, tá? O mesmo modelo, todos nascemos da mesma forma e desenvolvemos da mesma forma. Então, e não é quanto você tem, é quem você tem. Você tem um time? Você tem uma família? Você tem base? Você é forte nos seus valores? Aí você vai achar um caminho. Cara, é tão simples, é tão possível. Por que as pessoas estão complicando? Então, assim, cara, você precisa acreditar em você. Quando você acredita em você, você contagia o universo todo a acreditar também. Eu conheço muitas empresas, eu tenho muitos amigos, né? E amigos, tem empresas do mesmo porte da sua. Sabe um diferencial que eu vejo na RS? Com a tecnologia, com essa coisa, esse avanço todo que chamam que o primeiro mundo tem, que você já tem a nível de segurança e de prestação de serviço. Sensacional. Mas aqui tem uma coisa que falta em muitas grandes empresas, que eu não sei se é grande quando falta isso. Aqui tem humanização. Onde você encontra um clima de humanização, eu consigo enxergar prosperidade. Porque o novo normal não é só a tecnologia, a robotização, o sistema, a nuvem, o processo. O novo normal é você ter um time de seres humanos melhores. Porque quando você vai lá atender o seu cliente, não é você que vai, não é só o time aqui da base, vai extensão desse time, que são milhares de pessoas que você tem pelo país, e essa pessoa vai para lá. Então, se não for a sua energia, se não for os seus valores, se não for a sua cultura, não é o que vai ser entregue lá. Então, por isso, assim, quando a empresa tem uma cultura humanizada, ela vai disseminando e tomando conta de todo o time, e é isso que entrega na outra ponta. Então é interessante o seguinte, quando você chega lá na outra empresa, quem chegou? O Renato. Porque a cultura dele tá lá, a energia dele tá lá. Eu vejo as pessoas olhando para você aqui, o olhinho brilha. Eu penso assim, olha, olha, eu tenho uma reclamação para fazer de vocês e vou fazer pro Renato. Ela, cá. Olha a sensação de segurança que essas meninas têm. Tipo assim, eu sou dona. Que Renato, eu sou a dona, né? Isso não, mas é sensacional, e cara. aqui exatamente, a empresa ela é muito humana. É muito humana, nós nos preocupamos muito com as pessoas. E o que nós sempre buscamos é estar levando todo esse clima interno aqui para o externo, que é onde está o nosso cliente. É a última ponta, onde diversos colaboradores, milhares de colaboradores estão trabalhando com nossos clientes. E por isso que muitas vezes eu falo com o supervisor ou com o gerente, né, que atende tal contrato, que não é a punição. Assim, as pessoas pensam assim, punição. Orientação. Orientação. A pessoa, o profissional, evoluirá
com orientação, não com punição. Não é você punindo que você vai ajudar a pessoa. Claro que você tem que ter disciplina, Tá. mas principalmente o olho no olho. Ah, Que eu comentei com você. A disciplina é militar, mas você conquista ela com calor humano. Então, carinho de mãe, depois vem a disciplina militar. Então, assim, porque o cara, para não perder o calor humano, para não perder o carinho de mãe, ele se disciplina. E aí você consegue fazer uma entrega sem estar com a espada na mão. Porque você não vai poder estar com essa espada o tempo todo. É a força do querer. Quando o cara entra num toalete, só ele e o toalete, se ele não estiver feliz, ele dá prejuízo para todo mundo, inclusive para ele, porque até o meio ambiente paga a conta. Então, cara, uma pessoa feliz, ela transforma o ambiente. E aí que eu falei para você, felicidade gera aumento de produtividade. E é claro que muda o resultado. E todos nós precisamos buscar um resultado. Você precisa ir de casa de manhã para buscar algum tipo de resultado. Um sorriso a mais, um relacionamento, uma meta, um propósito, um recurso. Todo mundo vai buscar resultado. E com felicidade, o resultado fica leve. Chega leve, porque você não tem preguiça, você desenvolve. Então, tem uma coisa que eu acho que tem a ver com a sua equipe, quando você entrega em qualquer empresa, é essa felicidade. É esse prazer de fazer e o seu time contar que não é fake, que a sua base funciona assim. Porque um dia o cara vai vir na base, porque todo mundo é treinado aqui. E quando o cara vem nessa base, ele leva a energia daqui. Então, essa cultura que se desenvolve aqui na matriz é que faz diferença lá na ponta, independente do estado que você mandou a pessoa. Porque ela vem para cá e sabe de onde vem a semente, onde começa tudo. Então, eu acho que é essa energia que contagia, como me contagiou. Então, eu acho legal essa coisa de a gente bater um papo, para o resto do seu time entender que é de verdade. Gente, ninguém engana ninguém. Onde você vai, sua energia chega primeiro. Então, vamos pôr energia boa. Bora pôr RS pelo mundo afora. né? Esse mercado de terceirização, né, da parte de facility, segurança, é um mercado muito competitivo. São diversas empresas e nós procuramos de uma maneira simples e eficiente o melhor atendimento para cada cliente. E você comentando, né, de colaboradores, muitas vezes nós estamos em shoppings, em restaurantes, bons restaurantes, e eu sempre quando eu vou ao toalete, que você comentou, eu sempre gosto de conversar com quem está limpando. Porque para muitas pessoas é o invisível, mas o invisível tão essencial. Eu entro lá no toalete, tá lá com a toalha no lugar, está higienizado, muitas vezes a pessoa com um sorriso no rosto, e eu gosto de perguntar, sempre dou o meu muito obrigado, às vezes uma caixinha, porque eu acho que é isso, eu acho que acima de tudo, Deus está olhando tudo isso. Continue motivando as Tá? pessoas a serem E boas. porque assim, as pessoas mais simples, elas precisam de acolhimento. E nas organizações, de um modo geral, falta esse acolhimento. O CEO da empresa, ele passa, ele não dá bom dia para as pessoas. O diretor tal, ele não dá bom dia. Como que você quer motivar a sua equipe? Como nós falamos de excelência no atendimento, se você é líder, não dá bom dia, não dá boa tarde, não dá boa noite. A minha avó, ela foi copeira por mais de 40 anos aqui no Brasil. Minha avó é portuguesa. Ela veio para cá de navio, criou os 7 filhos. Uma das filhas, minha mãe. E minha avó sempre falava, meu neto, eu sempre, quando vou servir um cafezinho, eu sempre vou com um sorriso no meu rosto. E sempre eu falo, muito obrigado. As pessoas até se assustam, porque é uma oportunidade que eu estou ali, estou trabalhando, estou conseguindo criar a família. E muitas vezes quem está lá na mesa não fala obrigado para a pessoa. E isso eu acho que tem que passar para cada líder. Se você quer um time forte, quando nós falamos muito de trabalho em equipe, nós temos que ter esse acolhimento. E esse acolhimento são nos simples momentos, naquele detalhe que você faz muita diferença. E o simples fato de você passar numa recepção e dar bom dia ou boa tarde, na hora que vem o café, você agradecer o café. Força da gentileza.
as pessoas, elas olham para você e falam, poxa, se ele tá parando aqui para conversar comigo, Que eu não. como eu não vou fazer isso? E o contrário é verdadeiro. Quando nós tratamos as pessoas com agressividade, de uma maneira, né, fechada, É o que ela vai repassar. exatamente. É o que você está Então entregando. é a troca que você tem. Então eu falo assim que o mundo ele está muito conectado. O bem com o bem, e é o que nós precisamos E o mal se fortalecer ilumina cada vez também com mais. bem. Você faz, serve e pronto. É, Não espere reciprocidade. é, É assim que nós vamos fazer a mudança. O grande problema é que a pessoa quer trocar. Ele faz alguma coisinha e já quer alguma coisa em é. troca. Não, cara, doa, faça. Eu acho que o melhor serviço prestado é aquele que você serve e pronto. Né? E agradece por poder servir. Eu acho que é isso. E você falou uma coisa que eu acho fundamental. Nós conversamos aqui um pouquinho sobre isso. Os mais velhos. Você falou da sua avó e o seu olhinho brilha. Gente, quando é que nós vamos entender que essas pessoas vieram primeiro? Eles têm vivência, experiência, aprendizado, anticorpos, tem tudo para passar para nós. Mas a pessoa agora ganhou a tecnologia e acha que não precisa ouvir mais. Baixa o aplicativo, acha na internet. Não! Ouça quem já passou. Você está falando do o que você aprendeu com seu pai, o que você ouviu da sua avó, a referência que você tem, a ponto de você crescer nos seus valores e não querer ser dependente do pai. Por isso hoje você está aqui. E é um orgulho para o pai, que é o melhor presente que a gente pode dar para os pais, é conseguir se sobressair para que eles tenham orgulho da gente, que é um presente que nós podemos deixar para quem nos deu vida. Então, aí você falou dos mais velhos. Eu acho sensacional. Está passando do tempo de nós ouvirmos quem chegou primeiro e não subestimar as crianças. A sua filha te dá uma aula. Então, ouça todo mundo, Claro. porque você precisa aprender e não achar que já chegou lá. Esse é um ponto. Outro ponto que você tocou, que eu acho que assim é espetacular, quando você falou do invisível. Gente, preste atenção. Ele falou do invisível, que é o cara que limpa o banheiro, o cara que tá na portaria, os tais dos invisíveis, o cara que tá ali na calçada pedinte, alguma coisa assim. Preste atenção nos invisíveis. Você já viu Deus em algum lugar? Eu não vi. Como é que você sabe que se era Deus ou não era Deus? Ele é invisível. Então, quando você pensar nesse cidadão, em vez de tratá-lo como invisível, lembra que tem um Deus lá, prontinho para receber o seu bom dia, e você perdeu a oportunidade de dar bom dia para Deus. Eu não subestimo. Onde estão as pessoas, eu entendo que nós temos a centelha divina e nós somos a semelhança real dessa energia maior chamada Deus. Tem gente que discute esse negócio de Deus, não ter Deus, ter Deus, não ter Deus, mas quando o avião balança, todo mundo chama o cara. Concordo, Nós somos obra de arte concordo. única. Olha a capacidade desse cara. Nós não temos, não tem duas impressões digital, não tem 2 DNA, não tem 2 códigos genéticos, não tem 2 vidas. Nós somos obra de arte única. Não tem 2 iguais no planeta. Por acaso o artista chama-se Deus. E você dá de cara com a obra do cara e quer julgar a obra do cara? É branco, é preto, é amarelo, é gênero, é rico, é pobre. Ei, preste atenção. Olha quem fez essa obra. Mesmo artista que fez você. Essa prática da humildade, reconhecer o Deus que está no outro, é que cria um ambiente como você tem aqui. Quando você faz, aí vem o cara do lado, como você estava andando com o seu diretor ali, ele faz igual. Só que ele repica pro vice-diretor, pro supervisor, pro gerente, pro cara que tem o contrato da outra empresa. E ele continua fazendo igual, isso é uma cultura. Então aqui vocês exercem, praticam a cultura da gentileza, da solidariedade, do servir. Não é RS por acaso, é servir. S de servir. Eu acho que todos nós precisamos fazer isso na prática, na vida. Então eu acredito que você pode ser um exemplo de que as pessoas precisam fazer em tudo que faz na vida, tá? Você é um prestador de serviço por acaso, mas antes disso, você é um cara que veio para fazer diferença, impactar e somar na vida de outras pessoas. Eu acho que todos nós temos a obrigação de fazer isso. Depois você estava falando, inclusive, você ainda estava fazendo do que você faz para ajudar pessoas carentes. O jeito que vocês contribuem com essas instituições. Estava vendo a menina ali quase chorando, porque vocês ajudam ela na instituição que cuida de criança com problema de saúde, câncer. Cara, isso chama-se humanização de ponta a ponta. Você saber compartilhar os seus resultados, saber ajudar mais pessoas, atitude de ajudar mais pessoas. E o que nós precisamos das pessoas que vêm para cá? Atitude de querer fazer parte do time. E para você crescer, eu sou experiência viva disso. Eu cresci de office boy a diretor de uma multinacional e eu nunca trabalhei para eles. Eu trabalhava, como eu vi um monte de gente sua aqui fazer, trabalha para você. Deus da sua recepcionista, a hora que eu brinquei com ela que ia fazer uma reclamação, eu falei, então faz para mim, eu sou a dona. Você vê que alegria, cara. Porque assim, a sensação de segurança que ela tem, que ela é responsável por onde ela tá, e é o sorriso de dono.
espírito empreendedor. Você não precisa ter um CNPJ, você precisa ter atitude. E quando você tem um time de atitude, onde você manda esse time, a atitude acontece lá. Porque eles vão como donos. Então, cada um de nós aqui, que eu percebi, somos um RS. Tipo assim, nós somos a representação dessa família que cuida de tanta gente, que se propõe a cuidar de empresa e de pessoas. São as sementes que você planta, que você tem que acreditar, né? Tá sempre regando para você ter bons frutos, né? Bons resultados. Eu falo que, por exemplo, prosperidade. Você busca prosperidade, mas no caminho ao lado você tem que estar ajudando as pessoas. Se você cresce na sua vida profissional ou na sua vida pessoal, foi porque Deus está aí na sua vida. E se Deus é tão generoso com você, por que você não vai ser generoso com as pessoas? Ter espírito de nobreza, de você estar sempre procurando ajudar. E isso eu adoro. Falo assim que eu acho que a minha missão é servir pessoas. Eu gosto de estar com pessoas, eu gosto de atender pessoas e por isso que a empresa vem crescendo. Prazer de fazer. Porque tem que trabalhar no lugar onde você goste. Tem que estar trabalhando no lugar que as pessoas te respeitem. E no lugar trabalhar num lugar onde as pessoas te respeitam. Eu achei sensacional quando falou assim, ô Renato, o que você faz? Eu trabalho na área comercial. Mas, o que você faz da RS? Eu trabalho na área comercial. É isso. Mas eu sou o presidente? Não precisa. Eu falo assim que muitos profissionais estão preocupados com cargos e salários. Status. Exatamente. E eu acho que quem vai estar avaliando o seu trabalho é seu time, não você. Você não precisa colocar ali a coroa na sua cabeça. Né? E o mais importante é você estar ao lado do seu time, fazendo, né, o trabalho evoluir, você está crescendo com o time, né? Porque eu acredito muito que o sucesso ele é coletivo. Ninguém faz sozinho. E eu acho que esse é o grande sucesso nosso, que é a simplicidade. E sempre eu falo com o time aqui, eu estou como CEO, né? Estou na posição como CEO, até quando Deus achar que eu tenho que estar nessa posição. Mas eu sou tão importante como tantos outros profissionais da empresa. Você não é mais importante que o porteiro, porque quem me recebeu não foi você. Quem me recebeu foi o porteiro. Então, assim, é por ali que eu medi onde eu estou chegando. Pela recepção do porteiro, gente, é que eu medi onde eu estava entrando. Quando eu cheguei na recepção, eu já me senti que eu estava indo no lugar certo. Quando eu cheguei no Renato, era só o Renato. Ele é um prestador da área comercial, como ele me disse. Ele é mais um do time. Gente, isso faz toda a diferença no negócio. Só que quando você vai prestar esse serviço fora, do portão para fora, essa energia vai com você, vai com o time. Gente, não dá para você ter todo mundo debaixo da sua asa o tempo todo. Eles precisam voar. Então, dependendo da energia que você põe, da cultura, dos valores que você põe, é isso que eles vão levar, tá? Então, eu acho que seja você, ou você, qualquer atividade que você tiver, copia isso. Então, eu acho que a RS pode ser muito mais do que a prestadora de serviço. Pode ser um exemplo que você pode copiar. Você copia comportamento, você copia atitude, você copia espiritualidade, a fé, a determinação, o carinho de mãe, a disciplina militar e põe no seu negócio. E você vai ver que isso funciona. As pessoas estão tentando reinventar a roda. Não pega aquilo que funciona naquele grupo, naquela empresa e copia. E aí você traz para a sua que você vai ver que o ser humano é bom demais. E o brasileiro é extraordinário. Você começa a montar esse tipo de energia que vocês têm aqui e funciona isso aqui numa montadora, numa fábrica, qualquer lugar, tá? Com esse tipo de energia que tem aqui, um time engajado como o seu que você tem aqui, determinado a fazer diferença e servir pessoas, funciona para você no mercado financeiro, na indústria, onde você quiser, no entretenimento, serviço, o que você quiser. Então, quando eu venho aqui, tem umas coisas que como eu pratico isso, mas é impressionante, gente, como é necessário você ter humildade de não achar que você chegou lá. Porque eu pratico isso dia a dia e toda vez que eu venho aqui eu aprendo alguma coisa. E eu levo pro meu time. Cara, por que as pessoas não estão fazendo isso? Toda vez que eu venho aqui, você vem aqui, você traz uma coisa pra nós, eu pego pra baixo, você não sabe que eu levo. Eu acho isso sensacional, cara, de verdade. Mas aqui na empresa, nós queremos sempre estar impactando qualquer cliente, qualquer amigo como você,
no atendimento. Atende bem. Então, nós nos preocupamos muito com o atendimento. Produção que está aqui hoje, antes de nós começarmos, a primeira pergunta foi: vocês já almoçaram? Gente, eu primeiro me abasteci. É, e eu acho assim, por exemplo, eu tenho lá o segurança que fica comigo, e eu sempre eu tô num evento, por exemplo, eu falo: olha, vai almoçar, você já tomou um café? E as pessoas não se preocupam. As Cuidado pessoas, com o outro. tem muitas pessoas que tratam os seus profissionais como máquinas, como produtos. Número. Não pode ser assim. Você tem que entender que ali você tem um pai ou uma mãe que sente fome, sente sede, que muitas vezes está num momento complicado. Um pouquinho antes eu falei sobre menos punição e mais orientação. Por quê? Muitas vezes, Geraldo, quando um profissional tem uma queda de rendimento, são alguns pilares aí. Primeiro, emocional. Está passando aí por um momento difícil no seu relacionamento. Depois, saúde. Está com algum problema de saúde. E, por último, financeiro. A vida ela tem que ter um equilíbrio entre o profissional e o pessoal. Quando tem qualquer tipo de desequilíbrio, vai pesar do outro lado, de uma maneira negativa. Então, nós temos que buscar sempre esse equilíbrio. E cabe a nós, líderes, termos o quê? O ouvido para escutar cada profissional, este momento. E a sensibilidade. Não achar que você já sabe. Nós temos a sensibilidade. Quando você conhece verdadeiramente o seu time, você tem a sensibilidade de você chegar para a secretária e falar: olha, tudo bem? Pô, vi hoje que você está um pouco chateada. Posso te ajudar? Posso te ajudar. Isso traz, né, a sensação de acolhimento tão grande. Locomotiva, você pode puxar. Exatamente isso, porque assim, você quando você quer a parte do pertencimento, o primeiro passo para um líder é passar para aquela pessoa que ele pertence ao time. E muitas vezes nós colocamos, tem muitos líderes que não são construtores de pontes. Eles são destruidores de pontes e muitas vezes com muros. Porque ele espera ser servido quando na realidade o bom líder é o que serve. Então, essa parte toda nossa, assim, do dia a dia, várias vezes eu estou numa reunião, eu falo: olha, você quer um cafezinho? Aí o liderado falou: sério? Eu falei: sim, pega um cafezinho. Cara, você falou uma coisa que eu faço extraordinário. Você já experimentou servir um café para sua copeira? Já experimentou? Você tem noção de que energia que tem ela receber, ela sente e você serve o café? Você tem noção do clima que você cria de liderança por admiração? Quando você se torna um líder admirado, faz toda a diferença. E a pessoa fica feliz, e a produtividade, ela começa a trabalhar com espírito de dono, com atitude de dono. Porque você está servindo café. Então o dono é ela. Cara, são gestos de gentileza. Fala-se muito hoje de novo normal, que é a humanização. Então, aqui eu percebo que ela já acontece na prática. E eu faço isso nos meus negócios acontecer na prática. Gente, não estou falando só por uma questão de status, de marketing, é uma questão até de inteligência. Porque você consegue buscar, você vai e traz todo mundo para a tal da prosperidade. Você melhora o resultado da vida. Quando você troca esse tipo de gentileza, se torna um líder admirado e o time vem junto. O prazer de andar com pessoas. Olha, pra você ter ideia, eu fui no Jô Soares, bater um papo com o Jô Soares, no penúltimo programa do Jô Soares. Ele me fez uma pergunta dizendo assim: Rufino, no que você se especializou? Você já teve até treinamento em Harvard? Eu falei: sim. O que você foi fazer lá? Eu falei: pós-graduação. Ele falou: sério? No que você se especializou? Eu falei: em fazer nada. Gente, o bom líder vai passando. E aí as pessoas não. Tem um papel, Renato, abaixa e pega. Quem vê não deixa ele pegar o segundo papel. Se ele baixou para pegar, por que o outro não baixaria? Então, na minha empresa, a gente mexe com peças de caminhão, é natural que o piso é azul epóxi, disciplina.
Mas se tem um pinguinho de graxa, eu abaixo e eu limpo. Mas ninguém deixou eu limpar a segunda vez. A pessoa tá olhando, se o chefe limpou, a engenheira de produção passa e limpa também. Você precisa ser exemplo, liderar por exemplo. É isso que acontece aqui. Esse seu jeito simpático, gentil e simples e humilde de atender é o que eu achei na recepção, é o que eu achei no segurança, é o que eu achei na sensação e no sorriso das pessoas. De coração, cara, eu não faço média, tá? Você é um dos poucos lugares que você entra e tem sorriso da hora do porteiro até o CEO que chega em você. Assim, olha, é uma família, então você vem aqui e fica, você esquece da vida. Minha mulher fica brava quando vem, ei, você vai morar aí? Eu falei, olha, não é uma ideia. Sensacional. Essa é muito boa. Geraldo, falando sobre o crescimento, o bem-estar, quais são os 3 conselhos para um profissional aí ter mentalidade positiva? Olha, eu tenho uma coisa, eu só falo daquilo que eu faço na prática. Mentalidade positiva. Então, o cara, inclusive esse profissional, pode começar a usar isso dentro de casa. Primeira coisa da mentalidade positiva é fé. Você precisa acreditar. Escolha o que você quiser, eu acredito em Deus. Você acredita no que você quiser, mas você precisa exercer a fé. Acreditar, principalmente em você. Põe a máscara em você, acredita em você, se ache bonito, dá um beijinho em você. Acredita. Na hora que você acredita de verdade, você vai entender, se você acreditar de verdade, que vem a segunda fase, que é a gratidão. Pensar positivo, fé, colocado em prática. Como é que você dá manutenção nessa fé? Com a gratidão. Quando você agradece. Agradece o quê? O dia tem 24 horas, um diamante. Nós ganhamos isso de presente, tem muita gente que não percebeu ainda e está reclamando do trânsito, do farol, do chefe, do supervisor, do trabalho, do salário. Ele esqueceu que ele ganhou um diamante e ainda não agradeceu, que é o dia que todo mundo fala o valor do tempo. O tempo você ganha de presente, 24 horas todo dia. Ganhou o dia, o sol chegou de manhã na festa do meu barraco, eu agradecia, hoje ele entra na minha veneziana e eu agradeço. Bom, ponto. Agora é o seguinte, se você está grato e você consegue, com humildade, dar bom dia para si mesmo, para Deus e para quem dormiu com você, que é a extensão divina, que começa na família, na base. Se você teve a grandeza, com a mesma humildade, de parar no portão e não faz mais que obrigação em abrir o vidro, não importa que o seu carro é blindado. Abre o vidro, Deus abriu o portão para você, dá bom dia para o porteiro. Você começou a exercer o servir. Então, você já começa na mesma energia, mentalidade positiva. Essa energia da mentalidade positiva vai junto com você. Onde você vai, a sua energia chega primeiro. Não dá para maquiar a energia, ela chega primeiro. Um exemplo disso é quando você encontra uma criança. Dá um sorriso, 2 sorrisos, 3 sorrisos. Se você for verdadeiro, ela sorri de volta. Ela reconheceu a sua boa energia. Essa criança está dentro de cada ser humano, tá? Então, faça isso espontaneamente, de verdade. E quando você chega no seu ambiente, vai acontecer o que aconteceu aqui hoje de manhã na RS. Você chega no porteiro, o cara sabia meu nome, e essa é a terceira vez, mas não é normal. Porque você vê, porque eu correspondi à alegria e à felicidade dele. Ele gravou. Ele foi tão simpático comigo e eu só retribuí. É reflexo. E aí, esse tipo de energia chega com você, gente. As portas se abrem, porque a sua energia tem uma força. E ela empurra a porta, ela destranca portas. E aí, depois que tudo isso acontece, você faz a entrega do seu produto. Quem é o seu produto? Você. Quem é a RS? Você. Você levou isso. A hora que você abre lá, como é que você entrega? Com um sorriso. Não tem ser humano que resista um sorriso verdadeiro. De simpatia. Não precisa dar uma gargalhada, não. A sua energia de sorriso. A sua energia já chegou. O cara sabe que você é de verdade. Então, eu acho que esse processo é uma mentalidade. É um jeito de pensar. É a mesma coisa de empreender. Empreender é uma mentalidade. É um comportamento. Então, gente, empreenda onde você está. Você está na RS, você está em alguma corporação, empreenda. Seja o melhor naquilo que você faz, trabalha para você. Espírito empreendedor, atitude empreendedora, pensamento positivo, mentalidade positiva. E, por consequência, você vai se surpreender com o resultado. É simples assim, serve em qualquer cenário, para qualquer pessoa, começando dentro de casa. A hora que você voltar para casa à noite, tome cuidado com essa mesma mentalidade para levar para casa informação, conhecimento, gratidão porque você conseguiu vencer mais um dia, passou mais um dia, você conseguiu produzir e chega em casa, para de reclamar do trânsito, você tem carro. Para de dizer do governo, da sociedade, do malandro, Ei, seu filho está te ouvindo. E daqui a pouco ele vai achar que a vida não vale a pena, porque ele é um adolescente, ele está aprendendo. E você só está reclamando, ele vai achar que o que você faz não vale a pena. Ele quer fazer outra coisa. Como fazer outra coisa se o que dignifica um ser humano é o trabalho?
Ele não quer trabalhar, porque você chega do trabalho reclamando. Então, a mentalidade faz toda a diferença. Então, cuidado com aquilo que a gente está passando para os nossos. Nós precisamos pensar positivo, exercer a fé, acreditar e dar o exemplo que o Brasil dá certo, que o ser humano é bom, porque o ser humano nasce bom, os rótulos vêm depois. E nós podemos ser uma referência para que os nossos filhos passem a continuar acreditando em pessoas. Olha o que é que você faz de especial. Você acredita nas pessoas, por isso que você tem um time com esse pote. Por isso que você tem um time tão brilhante, porque você acredita nas pessoas. Por consequência, eles acreditam também. Me contagiaram a acreditar. Quando a André me convidou para vir conhecer vocês, ela falava com o olho tão brilhando que ela falava com o encanto de você. Eu falei, deixa eu ir lá para ver como é que é. Então, você vê que interessante. Então, gente, o dia que você pensar em RS, lembra disso. Tudo isso é por conta de uma mentalidade positiva. Olha a importância que tudo começa na mente, baseado naquilo que você fala, pensa e acredita. Então acredita em você. E aí, é só servir. É isso que nós fazemos aqui, né? É isso que você faz aqui. Eu sempre falo com o time aqui, não viver o problema. Eu falo, Geraldo, não fica vivendo o problema. Vamos buscar a solução. Porque isso que é a mentalidade positiva. Você vai buscar a solução e não ficar vivendo o problema. Porque tem muitas pessoas que elas vivem de passado. Tá no retrovisor. E assim, como as pessoas gostam de relembrar cada problema. Não, busca a solução. Sabe como é que eu faço essa comparação? Retrovisor. Pensa no veículo dos seus serviços aí. Todos eles têm 2 retrovisores e um para-brisa. Já reparou que o para-brisa é 100 vezes maior? É porque é pra lá que você vai. Para de olhar no retrovisor que você vai bater. É pra lá que você vai. No retrovisor tem tudo que você já passou. Usa isso como aprendizado e depois foca de volta no para-brisa. Ah, tem um ente querido que você perdeu. É sensível, mas olha quantos entes queridos estão no para-brisa que você não dá bom dia. Foca sempre, olha pra cá. Usa a vivência, usa a experiência, usa os anticorpos, usa o poço que você cavou, depois foca de volta no para-brisa. E você comentou de, assim, problema. Se o problema ele tá no trabalho, na hora que você vai embora para casa, o problema tem que ficar no trabalho. Sabe como se fosse uma gaveta? Você coloca lá o problema para você abrir a gaveta no dia seguinte. Muitas pessoas hoje com crise de ansiedade, com depressão, passa muito porque leva o problema para casa. Aí você não consegue dormir, você não consegue se alimentar. Eu falo que assim, você tem que ter um equilíbrio físico e mental. Por isso que sempre eu defendo muito as pessoas. Energia Olha, positiva. Façam aí esportes, uma alimentação saudável. Cabeça leve. Tome bastante água. Você falou de problema levar para casa. Sabe um problema que você pode levar para casa? O ex-problema. É isso. Você arrumou a solução? Agora leva lá e conta pro seu filho entender que tem jeito. E comemorar a solução. Comemorar a solução, leve sabe? Só problema resolvido. A pessoa tem um carro, aí ela comprou um carro, não tá conseguindo pagar o carro, ela vai ter que vender. A pessoa tem que comemorar que alguém comprou e você acabou com aquela dívida. E não ficar, mas quanto de dinheiro eu perdi? Então, meu querido, se você fez a escolha errada, se livra do problema, começa a trabalhar bastante para você ganhar dinheiro e construir novamente o teu objetivo. Vão ter outros problemas. Sim. Gente, o dia que acabar os problemas, acabou o sentido, tá? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Você tem uma empresa, então, você não tem problema? Você tem problema, você precisa da RS. Se não tiver problema, não precisa. Gente, nós somos interdependentes porque existem os problemas. Então, cada um precisa ver do que você é bom fazer. Eu sou bom em fabricar lâmpada. Então, mas deixa o outro fazer a outra parte que você não faz. Deixa o outro recolher o lixo. Então, assim, todos nós temos problema. O dia que acabar o problema, acabou o sentido da vida. Então, precisa parar de achar que o problema é um obstáculo. O problema é um degrau e as pessoas estão olhando como obstáculo. O problema é para você subir e mudar de ciclo. As pessoas muitas vezes, elas justificam o problema falando, olha, mas onde que eu moro? Olha as minhas condições. Sim, respeito tuas condições, onde você mora. Só que se você não entender que através do atendimento, através de atender bem as pessoas, você vai estar muito mais próximo da solução do que da briga. E muitas vezes as pessoas vão para casa, é aquela troca de farpas. O problema. Troca de farpas e ninguém coloca ali na mesa, olha, vamos parar tudo. Vamos começar daqui para frente. Olha, do seu lado,
Quais são as soluções? Do meu lado. Quais são as E soluções? o que você aprendeu com o problema resolvido? Para eu aprender também. Você tem que crescer. Compartilha comigo. Você tem que crescer, você tem que ter a humildade. Eu falo assim que um problema... O primeiro passo para você resolver um problema é você reconhecer que tem um problema. Porque muitas vezes, você quer justificar ou terceirizar para outra área um problema que é seu. Deixa eu te falar uma coisa que é importante para empresário, para todo nível, porque todo mundo, em uma determinada época da empresa, tem um problema. Eu já quebrei algumas vezes, mas eu nunca fali, eu nunca fracassei, eu nunca quebrei, eu só fiquei sem dinheiro. As coisas assim, como é que você consegue sair de umas dívidas desse tamanho, começar de novo e crescer? Primeira coisa, meu problema nunca ficou maior que eu. O criador sou eu. Qual que é o milagre? Eu assumi que o problema é meu. Se ele é meu, eu já sei o que eu fiz, eu já sei que o poço quem cavou fui eu, então eu sei o caminho de volta. Então, quando você falou, reconheça que o problema é seu, porque ele fica menor que você. Ele fica pequeno. E aí fica fácil você dominar o problema. Porque ele vai acontecer. Olha, deixa eu dar uma ideia para você, como é que a pessoa potencializa o problema. Eu estou num lugar extraordinário, uma universidade sensacional, o cara me chamou para bater um papo. O presidente do conselho da rede de universidades. Eu estou lá batendo um papo, queria me conhecer, fui almoçar com ele, papo vem a palestra, é só à noite, para 2.000 pessoas. O cara tem um time gigante. Não tanto grande quanto o seu, mas um time gigante. E aí, eu estou lá para falar com os líderes, com o pessoal dele e tal. E ele falou, Geraldo, eu acho sensacional essa energia que você levanta, essa sua gratidão, essa sua disposição de servir, de atender e tal. Eu tô lá de boa, ele falou assim, cara, eu acho sensacional, eu sou um cara feliz, eu tenho tudo que o dinheiro pode comprar, já tá tudo certo. Mas, cara, a única coisa que me incomoda muito, que às vezes me incomoda um pouquinho, é o trânsito. Só isso que me incomoda. O PPC se incomoda por trânsito? Ele olhou pra mim, só isso que me incomoda um pouquinho, você tem carro? Ele já ficou pensativo. Que estranho, né, cara? Tem tanta gente que não consegue se locomover porque o ônibus passou e ele perdeu a carona. Você tá incomodado com o trânsito e você tem carro. Porra, foi mal, né? Ficou quietinho. Bom, o papo passou, batemos o papo, almoçamos na hora de ir embora. Ele falou, não. Deixa o motorista pra lá. Eu mesmo vou te levar no evento. Porque o evento não era no mesmo hotel. E vamos no evento. A hora que chegou no carro, ele abriu o carro. Eu entrei no carro, a hora que eu pus... O carro já avisou que tinha que pôr o cinto, eu pus o cinto. Eu falei pra ele assim, ô fulano, deixa eu falar uma coisa pra você. Por acaso, é nesse carro aqui que você reclama do trânsito? Olha que interessante. Ele ficou quietinho. Pô, cara, não me mata de vergonha. Aí, foi, quando chegou no evento, esse cara era o presidente, todo mundo queria que ele desse uma palavra no final. Ele falou assim, só vou dar uma palavra. Subiu lá e falou assim, olha, eu nunca senti tanta vergonha na vida que eu achei que eu sabia muito, que eu já estava resolvido e que eu não tinha muita coisa para aprender. Hoje eu tomei uma lição. Esse cara que está aqui me deu uma porrada. Depois ele me deu uma segunda porrada. Eu vou demorar para levantar, mas eu vou levantar, tá? Aí ele contou a história. Ele estava reclamando do trânsito num carro 3 milhões de reais. Mas, assim, cara, olha o que você está fazendo. É neste carro que você está reclamando que tem trânsito? É o que eu falo muito aqui na empresa com nossos profissionais. A nossa linha de frente são porteiros, limpadores, seguranças, recepcionistas e muitos profissionais, 2 horas e 30 minutos de transporte público para chegar ao trabalho e depois retornar para cada residência. Quando é mulher, ela tem que cuidar da casa ainda, ela tem que chegar a fazer o jantar, ela tem que cuidar dos filhos, ela tem que lavar roupa. O meu time aqui administrativo, eu falo, vocês estão no ar-condicionado, vocês têm o metrô na frente da empresa, vocês têm diversas opções de restaurantes e cafés. Por que nós não vamos atender bem o colaborador da área? Aquele que liga aqui, o telefone fica tocando, por que você não vai atender? O computador espera, a pessoa não espera. E nós temos que entender as diferenças. E de uma maneira muito responsável, identificarmos o nosso lugar. E no nosso lugar, aí você tem que fortalecer ainda mais o atendimento, a maneira de servir o próximo. Da outra vez que eu vim aqui, eu vi, vocês fazem isso full time, né? Sim.
O telefone toca 24 horas e o atendimento é VIP. Não, e não só isso. Hoje nós recebemos muitos candidatos. O que me dá mais prazer aqui é ver a empresa crescer e ajudar pessoas. Quanto mais a empresa cresce, mais empregos nós estamos gerando. E é muito legal, Geraldo, tem dias que são 500, 600 candidatos. E muitos são reprovados. Mas já recebemos feedbacks de pessoas que foram reprovadas e falam, pô, essa empresa é humana, você acredita que eu saí de casa às 4h30 da manhã? E a empresa, eu estava lá esperando para ser entrevistado, apareceu uma moça com um carrinho, com bolacha e água, com um cafezinho. Isso é desde o começo. Eu sempre falei com o RH, olha, esses candidatos, muitas vezes, não têm dinheiro para comprar um biscoito. Eles estão com o jantar do dia anterior. A empresa tem que ser humana. A empresa pode oferecer sempre essas gentilezas que lá em cima, né, lá no final, tem uma diferença muito grande. E isso é muito legal, quando você recebe feedbacks de pessoas que foram reprovadas e falam, pô, eu vou trabalhar mais, eu vou me esforçar mais, eu vou estudar mais para entrar na RS. E isso é muito legal. Então, eu não sou a maior empresa do mercado, não tenho essa pretensão como empreendedor, mas eu quero eu quero que o mercado avalie sempre a empresa pelo atendimento. Por que a RS? Porque é uma empresa de atendimento, é uma empresa que realmente se preocupa com pessoas. E o nosso propósito é ajudar pessoas. Graças a Deus, a todo o time azul, aos nossos clientes, amigos como você, a empresa está no caminho certo. Com bastante humildade. Uma coisa. Você falou que lá em cima, lá na frente, isso tem uma compensação. Eu acho que não, eu acho que tem aqui. Cara, essa alegria, essa felicidade, esse equilíbrio que você tem na sua base, que é para onde você dorme à noite, que é na sua casa. Quando você fala dos filhos, da família, quando você fala do seu time, então, isso já é o retorno, tá? A felicidade que você pode ter aqui agora, baseado naquilo que você pode fazer neste momento. Então, eu não acho que você lá na frente tem uma compensação. Você tem uma compensação a cada segundo baseado na sua atitude, no gesto que você faz para servir o outro aqui. Então, cara, eu acho que essa marca, as pessoas têm que gravar isso como servir. A empresa veio para servir. Ah, é serviço? Não, servir. É atender. Porque você fala só em serviço. Peraí, você está atendendo um colaborador seu que está ligando aqui de madrugada porque teve uma situação. Então, serve esse cara. Larga o computador. Atende esse cara. Dá atenção para esse cara. E aí ele vai entender que ele tem uma família. Que um está cuidando do outro. Eu acho que isso é que todos nós precisamos ter como base dos nossos valores. Nós começamos esse papo falando de valores. E eu pergunto para as pessoas, quais são os seus valores? Não é quanto você tem, quem você tem. É quem você tem. Não é o tamanho do seu patrimônio que você falou, não quero ser o maior, eu quero ser o melhor. Então, não é o tamanho do seu patrimônio, é o seu tamanho. Não é o tamanho das suas conquistas. É quanto você cresceu de dentro para fora e trouxe o time. Já que ninguém faz nada sozinho, que valor você dá para o time? Então, é isso que eu encontrei na chegada, na saída, no nosso bate-papo, na sua energia. E eu acho que é isso que eu acho legal a gente bater um papo, é que as outras empresas usem esse modelo não só para ser servido pela RS, mas para praticar com o time dele aquilo que a RS faz com a família RS. Então, cara, quando você vê o time azul, é esse azul mesmo, cara. Cor de céu. É fazer a diferença, impactar e somar na vida das pessoas. Orgulho de poder chamar esse time de meus amigos. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, Geraldo. Mais uma vez, um prazer. Você sabe, já nos bastidores eu sempre falo isso para você. Você sempre muito querido, muito atencioso. E eu brinco com o time aqui, eu falo, se eu encontrar com o Geraldo, trava a agenda, porque não tem como, vai o dia inteiro e a noite. Muito obrigado, cara, viu? Foi um prazer, um privilégio estar com você. Aliás, eu já falei pra você, né? A gente já é irmão. A única diferença é que você tá mais desbotado. Obrigado.